Inclusive, a Casa Branca já se manifestou, né, afirmou que essa decisão da OPEP e dos aliados de cortar em 1 milhão essa produção aí de barris por dia foi imprudente nas atuais condições de mercado. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, né, repercutindo exatamente as falas do governo Biden, ele acrescenta ainda que os Estados Unidos vão trabalhar com produtores e consumidores com foco sobre o preço de gasolina para que os americanos ali, né, não sintam tantos esses reflexos. Os Estados Unidos acreditam que esses cortes não são aconselháveis neste momento de incerteza nos mercados. A relação entre a Arábia Saudita e Estados Unidos estão tensas desde o ano passado, quando os esforços ali da Casa Branca para tentar persuadir o próprio, né, reino ali a bombear mais petróleo acabaram fracassando. Biden fez uma polêmica viagem na região em julho do ano passado, acabou voltando nenhum compromisso firmado na época, né, sem nenhum compromisso de produção. Logo depois das eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos, os midterms ali, a Arábia Saudita acabou anunciando um corte de 2 milhões de barris por dia. E na época o governo americano prometeu que haveria consequências, porém, na verdade, não seguiu adiante, né? Mas só teve aquele tom um pouco maior de ameaça que agora, mais uma vez, traz, né, uma situação bem difícil entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Estados Unidos que vem passando por uma grande pressão inflacionária, né, Felipe? Não só Estados Unidos, o mundo como um todo, mas a gente cita aqui exatamente a pressão, o quão difícil está sendo para os Estados Unidos conseguir ali pôr a inflação, está muito distante da meta de 2%, política, né, monetária subindo para tentar segurar os preços. Essa é uma decisão que realmente traz aí um ponto, né, de preocupação ainda maior para os países que estão sofrendo com essa pressão inflacionária. Pois é, Paula. Além disso, né, os Estados Unidos têm um estoque bastante grande de petróleo e justamente estava fazendo liberação das suas reservas estratégicas para tentar conter essa pressão inflacionária. O pico dos preços de combustíveis nos Estados Unidos estava cada vez maior e a gente sabe que combustível para cima é inflação para cima e mais juro para cima também para tentar segurar um pouco essa pressão inflacionária. Agora, os Estados Unidos estão fazendo esse movimento para liberar as reservas estratégicas. O governo Joe Biden já tinha avisado que não tem pressa nenhuma em recompor esse estoque de reserva estratégica de petróleo. O governo tinha anunciado ali 26 milhões de barris para serem distribuídos e sem a pressa de recompor essa reserva estratégica. Ou seja, a demanda pelo petróleo nos Estados Unidos não necessariamente vai aumentar. Agora, esse corte da OPEP pode prejudicar tanto a demanda atual quanto a demanda futura do petróleo pelos Estados Unidos e ainda também tem essa situação de recompor seu estoque. Ou seja, como você bem disse, mais pressão inflacionária, o Fed deve estar bastante apreensivo. A gente vai falar sobre toda essa movimentação, mas hoje cedo eu consultei o Citigroup para saber como que estavam as expectativas e a maioria, mais de 60% pelo menos na manhã dessa segunda-feira, dos atores do mercado apostavam numa alta de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Fed. A gente lembra que na última reunião, na última super quarta, Jerome Powell disse que diante de toda aquela situação que estava acontecendo, com quebra de banco e tudo mais, possivelmente estaria chegando ao pico a elevação dos juros, que iria haver, né, os componentes econômicos para saber se faria alguma mudança mais brusca ou não. Então já era uma expectativa do mercado de que houvesse a manutenção da taxa de juros no atual patamar de 4,75%, 5%. Agora, com essa situação do petróleo, isso pode mudar e os atores do mercado já estão precificando isso nessa possibilidade de alta de 0,25%. É muito cíclico, né, Felipe? E muita volatilidade, né? A cada semana, né, a gente vai vendo fatos que vão trazendo ainda mais essa volatilidade, essa incerteza. Primeiro veio, né, toda essa questão de uma possibilidade de uma crise bancária afetando, né, exatamente o mercado, afetando muito ali, uma grande preocupação. Aí vem, né, vamos talvez ali ter que segurar a subida de juros por conta de não esticar a corda, não romper esse setor, né? Temos outros fatores envolvendo toda essa questão dos juros altos.
tanto Christine Lagarde quanto também Jeremy Powell foram muito claros, enfáticos em dizer que estavam muito mais olhando para a inflação, para trazer para dentro da meta do que especificamente a questão bancária, porque eram pontos isolados, segundo eles, ali, apesar da gente ter tido vários, né, bancos envolvidos em situações completamente delicadas. Passada essa situação, quando vem ali talvez, né, uma visão, um horizonte que o cenário de juros pode começar a diminuir, vem uma questão dessa como uma subida aí de petróleo, podendo, alguns analistas já estimam a bater os $100 ali, volta-se toda uma grande preocupação em relação à pressão inflacionária. Ou seja, né, agentes de mercados tendo aí, né, nos últimos anos, muitos fatores, a gente teve pandemia, guerra na Ucrânia, né, toda essa tensão em relação à subida de juros, os impactos disso, mercado de crédito muito pressionado interno também, desde casos de lojas americanas também, a gente vai vendo ali que o investidor está tendo aí, né, que entender, realmente estruturar muito bem aí o seu portfólio por conta de tantos riscos que a gente está visualizando, né? Não é só uma leitura, né, Paula? Se fosse uma leitura do mercado, o investidor até conseguiria fazer umas contas e tudo mais, mas além de ler, você tem que prever e você tem que projetar e tem que praticamente ter uma bola de cristal para saber exatamente essas mudanças, justamente porque o corte na produção do petróleo aconteceu num domingo, né, repentinamente, tudo fechado, de surpresa, repentinamente, sem nenhum aviso. É claro que a OPEP já sinalizava um corte de produção de petróleo, mas parecia que ia ser ao longo de uma reunião formal da OPEP e não num momento qualquer de uma hora para outra. Então, o que eu penso também a respeito disso é que tem uma outra situação. A gente lembra, Paula, no fim do ano passado, justamente com toda essa questão de preço de petróleo, de sanção da Rússia, a Venezuela entrou no radar. A Venezuela acabou virando um meio ali de salvação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandaram emissários até a Venezuela para conversar com o governo de Nicolás Maduro para tentar algum tipo de acordo para a produção e exportação de petróleo. Eu lembro, inclusive, que a própria Venezuela enviou carregamento de 250 mil barris de petróleo. Não é muita coisa, mas já sinalizava que poderia haver um afrouxamento das sanções contra o país de Nicolás Maduro. Agora, no comecinho do ano, também os Estados Unidos ressaltaram que as sanções contra a Venezuela permaneceriam, que não haveria nenhum afrouxamento, mas que acordos comerciais poderiam ser feitos. Inclusive, agora, com essa situação da OPEP, a gente já começa a projetar e colocar no radar possíveis novos acordos dos Estados Unidos com a Venezuela. Principalmente pelo fato de que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, seguido da Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo. Mas a Venezuela é a maior reserva, mas tem sanção. Então fica essa questão geopolítica também para ser equacionada ao longo das próximas semanas, talvez até mesmo dos próximos dias. A gente ainda vai ouvir falar de Venezuela, Paula. Com toda certeza, né, Felipe? Chega nessas horas, né, ali todas as tensões geopolíticas, elas acabam, né, tendo que ficar um pouco de lado para fazer as negociações e tentar resolver os problemas. Bom,